senhoras vereadoras, senhores vereadores, servidoras e servidores aqui da Câmara, nos auxiliando novamente nos trabalhos desta sessão, Guarda Municipal, também sempre presente, e a quem participa aqui conosco pelo plenário, como eu já disse, exercendo a democracia, fortalecendo a democracia da nossa cidade, assim como as pessoas que nos acompanham pelos meios de comunicação. Meu boa noite a todas e todos. Como sempre, eu começo fazendo minha autodescrição para as pessoas cegas ou com baixa visão. Eu sou homem, tenho pele branca, olhos e cabelos escuros, estou usando uma máscara azul clara, camisa social com listras verticais brancas e azuis e gravata azul marinho. No dia 2 de abril, além de ter sido aniversário da posse do primeiro prefeito de Vinhedo, Dr. Abraão Aum, 73 anos atrás, também celebramos o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Pensando nisso e atendendo a um pedido encaminhado mais uma vez pela Kellen, a conhecida mãe da Bia, a bancada do PDT Vinhedo, eu e a vereadora Naila de Souza, protocolamos o projeto de lei número 40 de 2022 para a inclusão do símbolo mundial do transtorno do espectro autista, o TEA, na sinalização de vaga para pessoa com deficiência em estabelecimentos públicos e privados de Vinhedo. A gente tem até uma foto sendo projetada de mais ou menos como seria esse tipo de demarcação. E o símbolo universal, que também é conhecido como fita do autismo ou fita de conscientização, foi criado em 1999. É basicamente uma fita formada por peças coloridas de quebra-cabeça. Em alguns lugares como esse da foto, que foi tirado em Valinhos, já existem vagas exclusivamente destinadas às pessoas incluídas no TEA. Mas com o projeto que nós estamos propondo para Vinhedo, nós queremos apenas adicionar essa sinalização à identificação já existente nas novas placas para a pessoa com deficiência que forem confeccionadas e também as novas pinturas de demarcação que forem feitas. É um projeto de lei muito simples, ele tem esse objetivo, portanto, de tornar perceptível o direito assegurado às pessoas incluídas no transtorno do espectro autista de utilizarem vagas de estacionamento que são hoje destinadas às pessoas com deficiência. Para que isso se torne realidade, nós estamos propondo, então, tornar obrigatória essa colocação do símbolo mundial do autismo nas placas e nas pinturas de solo, e isso pode até parecer simples, só que é uma forma de não constranger essas pessoas e os seus responsáveis quando elas fizerem uso dessas vagas, já que muitas vezes quem está ao redor desconhece esse direito. Nós sabemos que, de acordo com a Lei Federal número 12.764 de 2012, quem está incluído no TEA está inserido automaticamente na categoria de pessoa com deficiência, podendo, então, fazer uso desse direito. Não importa se o cidadão ou se a cidadã tem como se locomover sem dificuldades, ele ou ela tem o direito a usar essa vaga. Portanto, desde já, nós contamos com a aprovação desse projeto de lei nas comissões e, quando ele for colocado para votação aqui no plenário, que ele também seja aprovado, porque essa será uma forma simples, uma forma objetiva de garantir explicitamente o uso da vaga para a pessoa com deficiência pelas pessoas incluídas no transtorno do espectro autista, uma vez que esse transtorno não necessariamente apresenta sinais físicos evidentes. Esse direito é amparado em legislação federal e agora cabe a nós, na Câmara Municipal, deixá-lo evidente por meio da legislação local. Ainda falando sobre acessibilidade e direitos para pessoas com deficiência, eu reforço o pedido que eu fiz na semana passada, que foi oficializado por meio da moção número 216 de 2022, que acabou de ser discutido aqui na fase das moções e que, inclusive, foi muito bem complementada pela vereadora Naila de Souza, para que a Prefeitura faça a readequação do calçamento em frente ao BS Três Irmãos, especialmente nas proximidades da vaga destinada à pessoa com deficiência. A Soninha também está projetando para a gente, para quem está assistindo em casa, e é urgente que essa obra seja feita. Isso não vai demandar nem um dia de trabalho, como eu já disse, vai utilizar pouco material e que possamos, sim, seguir a norma ABNT 9050, que foi até a norma a qual o vereador pastor Léo se referiu, e isso terá um impacto muito grande na vida de quem precisa usar aquela vaga, de quem precisa usar o sistema público de saúde. Eu reforço que ninguém está em uma cadeira de rodas porque quer, ninguém usa a UBS porque quer, as pessoas precisam disso.
cabe ao poder público oferecer um mínimo de acessibilidade, garantir o cumprimento dos direitos que foram conquistados por essas pessoas para que acessem esse prédio público, que teoricamente é para todos, tenham elas mobilidade reduzida ou não. E é justamente por isso que eu faço esse discurso, não somente pensando naquela UBS, mas em todos os prédios públicos. Isso é algo que eu tenho falado muito aqui, porque até o momento não foi criada uma política pública oficializada, colocada ali no boletim municipal, de acessibilidade ou de readequação desses espaços para pessoas com deficiência ou para pessoas com mobilidade reduzida. Orçamento existe. Conselho batalhando pela pauta da pessoa com deficiência, exigindo esse tipo de ação, também existe. O que nós precisamos agora é de gestão por parte do Poder Executivo e de um olhar de administração pública para esse problema. Por isso eu torno a dizer, antes de nós pensarmos em uma cidade com prédios, uma cidade com mais condomínios, com mais pessoas sendo atraídas para cá, sem que a infraestrutura disponível acompanhe esse crescimento populacional e consiga oferecer uma qualidade de vida digna para todo mundo, é necessário ter consciência de que nem o básico está sendo cumprido, nem direitos estão sendo cumpridos aqui na cidade de Vinhedo em relação à infraestrutura. Existe escola e UBS ainda sem rampa para pessoas com deficiência. Onde não tem como colocar rampa, seria possível instalar um elevador. Isso também não existe em Vinhedo. Tem lugar, até mesmo aqui no centro, em que a trabalhadora e o trabalhador esperam o ônibus, que faz uma rota completamente absurda, com horários também absurdos, debaixo de chuva e debaixo de sol, porque não há um ponto de ônibus com cobertura, basta ver a Rua Riachuelo, por exemplo. E eu sempre faço um trabalho de aproximação para com o Executivo, independentemente de ser oposição. Eu entendo que nós precisamos trabalhar juntos para que a cidade ganhe. É pensando na cidadã, é pensando no cidadão que paga seus impostos que nós precisamos fazer isso. Só que, em alguns pontos, o Executivo tem desviado do foco. Portanto, eu reforço esse apelo e eu peço encarecidamente que nós tenhamos, ainda que seja futuramente, como foi colocado aqui pelos vereadores, um direcionamento nesse sentido, com foco para quem mais precisa em nossa cidade. Em relação às escolas, há também uma dotação orçamentária para a reforma de todos os prédios. Só que a informação que eu tenho é de que a acessibilidade não está incluída nesse montante. Não sei se para as unidades de saúde é o mesmo caso, mas eu fico aqui na cobrança e vou ficar no aguardo também de uma resolução para que tenhamos acessibilidade em todos os prédios públicos, independentemente da função deles. Outro pedido é de uma intervenção simples e rápida na Escola Municipal Abel Maria Torres, no bairro Caixa d'Água. Nós também temos a imagem, Soninha, por gentileza. Fazendo uma visita àquela escola, eu fui informado de que há um buraco no telhado da quadra, e essa quadra ela é utilizada não somente pelos alunos, por toda a comunidade daquele bairro. E por esse buraco entram pombos que acabam sujando todo o espaço, aumentam o risco de proliferação de doenças. Então, protocolei a indicação número 262 de 2022, sigo na expectativa para que esse reparo seja feito quanto antes, para que todas as pessoas possam fazer uso desse equipamento público e tenham o mínimo de segurança e de limpeza. Um outro trabalho realizado na última semana, na rua Júlio Palaro, bairro Santa Claudina, onde alguns munícipes comentaram sobre a possibilidade de tornar essa via, que hoje é de mão dupla, em sentido único. Nós temos até a indicação protocolada, número 274 de 2022, e esse é mais um esforço para que várias ruas da nossa cidade sejam consideradas como vias de mão única, já que existe uma largura mínima para que a via seja de mão dupla. E eu acho que nós também temos a imagem da rua Júlio Palaro, Soninha, por gentileza, só para a gente ver como é nítido que a largura daquela via não é respeitada, a largura mínima para ser mão dupla. E há uma curva fechada logo após uma entrada e saída de veículos, que é de um conjunto residencial, exatamente nesse ponto que nós estamos vendo na imagem. O risco de acidentes, especialmente nesse trecho, é muito grande. Todos os moradores que foram consultados disseram o mesmo, então eu encaminho esse pedido de estudos à Prefeitura e sigo no aguardo de uma oportunidade para que nós possamos fazer uma verificação presencial, até mesmo junto à equipe da Diretoria de Trânsito, em todos os locais que estão nessa mesma situação. Já falei da 24 de outubro, já falei do Jardim Alba, agora Júlio Palaro. É muito importante que a Prefeitura olhe com bons olhos essa questão e consiga dar segurança, consiga dar bem-estar, tanto a motoristas como também a pedestres, ciclistas, a todas as pessoas que trafegam pelas ruas da nossa cidade.
E eu finalizo a minha explicação pessoal dessa noite falando sobre a intervenção do Poder Executivo na rua Anésio Marciano, no bairro Vista Alegre. Apenas para contextualizar, na semana retrasada, eu e a vereadora Naila de Souza protocolamos um requerimento de informação solicitando o seguinte. Número 1. Há na Prefeitura projeto alternativo para as obras emergenciais solicitadas pela Defesa Civil na rua Anésio Marciano, no bairro Vista Alegre, tendo em vista o despacho realizado no dia 23 de março de 2022 pelo Ministério Público? 1A. Em caso de resposta positiva, encaminhar cópia da solução proposta. Em caso de resposta negativa, justificar o porquê. Número 2. Há na Prefeitura projeto em andamento ou planejamento para a construção de via que interligue a rua Anésio Marciano, no bairro Vista Alegre, a rua Montevidéu, no bairro Nova Vinhedo, uma rua que fica a 210 metros para baixo da Anésio Marciano. Também, em caso de resposta positiva, anexar o projeto e, em caso de resposta positiva, também esclarecer se haverá licenciamento ambiental para a referida obra, tendo em vista que o traçado da via passará em uma área de preservação permanente, uma APP. E número 3, há na Prefeitura projeto em andamento ou planejamento para a construção de via que interligue a região do bairro Vista Alegre à região do bairro Capela? Infelizmente, esse requerimento ele foi reprovado pela maioria dos vereadores na última sessão. Só que hoje, cedo, ele foi reapresentado por um documento protocolado no SIM, junto a um abaixo-assinado com 38 assinaturas, que foram coletadas na última quarta-feira, quando a sociedade civil organizou uma manifestação pacífica naquela rua, contra a possibilidade de mais uma obra agressiva naquela área tão sensível para o fornecimento de água e para o meio ambiente de Vinhedo. Também no dia 30 de março, última quarta-feira, nós recebemos um despacho do desembargador Roberto Maia Filho, que é presidente da 2ª Câmara reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ele manteve a liminar que proíbe a Prefeitura de continuar a intervenção naquele local sob pena de multa diária de R$50 mil se houver o descumprimento. E nós ouvimos muito aqui a expressão crescimento sustentável, só que isso é uma contradição em termos. Se nós admitirmos que sustentável significa aquilo que se sustenta em um horizonte X de tempo, então é impossível crescer de maneira tendente ao infinito, porque se há um crescimento, a curva está assim. Se é sustentável, vai seguir assim até o infinito. Nós estamos em um planeta que é um sistema fechado, um planeta que tem recursos finitos. Crescimento sustentável é uma coisa impossível. O que é possível é se desenvolver de maneira sustentável, porque se desenvolver é melhorar, não é só aumentar de tamanho. E sempre haverá algo a ser melhorado, inclusive em termos de recuperação ambiental. Portanto, quando nós vemos uma intervenção em uma área que é, sim, de preservação permanente, ao contrário do que foi publicado na nota da Prefeitura, porque o córrego intermitente também está incluído na legislação federal que define o que é uma APP, a Lei Federal 12.651 de 2012, nós precisamos nos questionar se isso faz parte de um crescimento, aumentando o número de vias, de áreas ocupadas por atividades humanas, ou se isso nos ajuda a ter uma cidade mais desenvolvida, com mais qualidade de vida, respeito ao meio ambiente, que busque preservar esses pulmões verdes e geradores de água, em vez de torná-los cada vez menores e mais sufocados pelo concreto e pelo asfalto. Uma Vinhedo que se propõe a ser verdadeiramente forte e sustentável precisa fazer a si mesma esse questionamento e escolher pelo caminho da transição sustentável e não pela estrada da especulação imobiliária. Para quem se interessar, as iniciativas do meu mandato estão sendo divulgadas nas redes sociais. Temos o Facebook, Luiz Vieira Vinhedo, Instagram, @Luiz Vieira Vinhedo, Twitter, @LVieiraVinhedo, e agora especialmente pelo site www.luizvieiravinhedo.com.br, com todas as notícias e as informações de nossas atividades. Ou, para quem preferir, as portas do Gabinete 2030 estarão sempre abertas. Vamos continuar fortalecendo a democracia e lutando pelo desenvolvimento sustentável de Vinhedo. Muito obrigado e boa noite a todas e todos.